Oi, gente, eu vou fazer um vlog hoje contando um pouquinho da minha rotina. E como estamos em época de quarentena, achei que talvez seria interessante contar um pouco do meu cantinho e como eu trabalho. Tô trabalhando nessa época, né? Vamos lá. Eu já trabalhava de casa, então nesse aspecto eu não mudei a minha rotina, mas em vários outros aspectos muitas coisas mudaram, então eu tô me adaptando bastante para isso. Agora eu tô criando uma imagem para uma arte do Instagram que eu fiz e enquanto eu escrevia uma legenda para essa imagem, eu me empolguei e ficou bem maior do que eu esperava e eu acredito que eu vou trabalhar mais no tema desse texto ainda para outros conteúdos, mas por enquanto ele é uma arte para o meu Instagram. E depois eu vou trabalhar em alguns trabalhos de clientes que já estão prontos, porém eu vou mudar a colorização. Então eu vou mudar a paleta de cores de um trabalho que a gente já tinha pronto. E eu tô dando uma olhadinha aqui nas notícias, fazendo pesquisa, é uma parte do meu dia a dia também. E eu acabei de abrir aqui a revista New Yorker, que as capas sempre são ilustradas, todas as ilustrações são super referência ao sonho de qualquer ilustrador sair na New Yorker. E uma das partes mais interessantes da gente estar vivendo, o momento que a gente está vivendo agora, é acompanhar como os artistas vão retratar o que está se passando, né? Como a arte vai se expressar nesse momento. E essa capa tem uma ilustração muito interessante sobre o que a gente está vivendo. Ela tá uma cidade como Nova York, assim, escura, só um holofote e o foco tá em um personagem bem pequenininho que é um entregador. Até tá com uma mochilinha laranja em cima da bicicleta, o pacotinho dele que ele vai entregar. Como a arte traz uma reflexão dos tempos que a gente está vivendo. Por exemplo, a maioria das pessoas está em quarentena, ou deveria estar em quarentena, estar em casa, em isolamento. E os trabalhadores que continuam na rua, continuam se arriscando, em sua maioria são pessoas que não são valorizadas na sociedade, mas elas agora em um momento de pandemia, um momento de alto risco delas se infectarem também com o vírus, são essas pessoas que estão lá entregando comida, são as pessoas que recolhem o lixo, são os profissionais da saúde, são as pessoas que trabalham no supermercado. Essas são as pessoas que agora estão salvando, que estão mantendo o nosso mundo girando. Eu acho que é uma representatividade muito grande, assim, e a maneira que ele representou isso com uma capa escura, que é um tempo de incerteza que a gente está vivendo, e o personagem pequenininho ali, mas em foco. Eu acho que a gente tem que estar sempre ligado em como os movimentos artísticos estão representando o que passa no mundo, e agora é um momento muito interessante para a gente seguir acompanhando isso. E, gente, hoje o meu dia tá sendo bem focado em. O meu dia tá sendo bem focado em mexer em algumas artes que estão no digital. Por exemplo, é mudar a colorização, como eu expliquei. Eu tenho alguns clientes que são na área da moda. E assim como para estamparia, também para divulgação, para materiais da rede social e tudo mais, na moda é legal a gente trabalhar com a sazonalidade. Então, às vezes a gente ter o mesmo material com cores diferentes para remeter a uma certa temporada, por exemplo. A gente tenta fazer isso, então é nisso que eu tô mexendo agora. E também tô mexendo em alguns mock-ups, que são montando uma arte que eu fiz no computador. Eu coloco no computador como se fosse ou em cima de uma camiseta, ou em cima de um objeto na mesa, um livro, para eu ter essa noção de como seria essa arte no objeto, sem eu necessariamente já ter a camiseta impressa na minha frente. E como são trabalhos com clientes, eu ainda não vou mostrar aqui. Eu mostrei um pouquinho da arte que eu tava fazendo pro Instagram, que é pro meu pessoal também. Mas é para mostrar um pouco essa rotina de artista, que nem sempre é só você acordar e ter um monte de tela, um monte de tinta e fazer uma mega pintura. Os dias que a gente pode fazer isso, eles dependem de outros dias que a gente se programa muito bem para fazer todas as outras etapas do nosso trabalho e deixar um tempo mais separado, especial, assim, para poder pintar. E é isso que eu tô tentando fazer hoje, além de programar outros conteúdos para as minhas redes sociais. Então, por exemplo, esse texto que eu vou postar hoje, ele tinha começado só com um parágrafo pequenininho, assim, e na hora eu me empolguei,
fiz ele um pouquinho mais longo. Daí eu percebi que a partir daquela ideia, daquele tema, eu posso elaborar ele para outras redes ou fazer um texto mais longo e mais aprofundado, e eu quero escrever mais nesse tema hoje, por exemplo. Outra coisa que eu fiz nessa época de quarentena foi começar a mudar um pouco o meu quarto e reorganizar os meus quadros. Alguns desses são meus, outros não. Mas eu também tô reestruturando bem a minha parte do meu trabalho de vender quadros, tanto as encomendas quanto os meus prints. Eu sinto que é um momento que as pessoas estão ficando mais em casa, então realmente acontece um interesse maior, assim, em tá cuidando desse canto, desse espaço. Então essa é uma parte do meu trabalho que tá recebendo uma outra atenção agora no momento, que eu tô achando incrível. Mas também é um novo trabalho, assim, eu sinto que essa etapa do coronavírus está sendo de readaptação, porque acho que muitos de nós tínhamos outros planos para o que a gente já está fazendo agora e que por algum motivo foram postergados ou que não estão acontecendo como a gente planejou. Então foi um momento de realmente parar e rever o que ia acontecer. E agora eu tô aprendendo quais são os meus próximos passos, como eu tô reestruturando o meu negócio. E tá sendo um processo, e tá sendo um processo interessante. Apesar de tudo isso, toda essa loucura, né? Então, como todos nós estamos passando por adaptações, o nosso trabalho também, a arte também, então a gente tem que seguir nesse momento da melhor maneira possível e sendo criativos de todas as maneiras possíveis. Então, gente, aqui eu deixo as minhas coisinhas. Aqui eu gosto de deixar uns livros sempre fáceis, os que eu mais preciso, que é meu diário de viagem, um livrinho de aquarela, alguns livros infantis atrás, meu sketchbook, geralmente o meu planner tá aqui também. E eu gosto de deixar as coisas bem fáceis, assim, que eu uso mais. Então, por exemplo, aqui tenho algumas tintas que eu uso no meu godê, algumas canetas. Mas é isso, eu tentei deixar próximo de mim os materiais, livros e todas as referências que eu realmente uso no meu dia a dia. E o resto deixar em outro lugar, que se eu precisar eu vou lá, pego e consulto. Mas eu percebi que a minha produtividade é muito melhor se eu deixo só o básico, só o essencial aqui perto. Então, gente, no fim do dia, deixamos tudo isso aqui de lado e partimos... A caneta ali caindo. Partimos para esse cantinho, lápis, caneta, começar novas obras no meu sketchbook. Focar agora em um momento de criação, de inspiração, e algum dia desses eu vou terminar esse caderno que eu tô bem no finalzinho e fazer um tour pra vocês, mas por enquanto terminar mais alguns desenhos. Acho que faltam umas 10 páginas nesse aqui pra vocês conhecerem. Então, obrigada por terem assistido. Esse foi um pouquinho da minha rotina, de um dia de rotina de ilustradora. No próximo vídeo eu trago uma pintura pra vocês, mas também é interessante mostrar que o nosso dia a dia da arte não é só pintando e só fazendo arte, também temos outras atividades importantes. E espero que vocês gostem e se cuidem.